A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Esté, a portadora das boas novas. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2024 e agora, nessa lição, nós vamos fazer o encerramento do trimestre com a lição número 13, o último capítulo do livro de Esté. Enfim, um livro maravilhoso que nós aprendemos muito sobre Esté. Aprendemos muito sobre todos os personagens presentes aqui nesse livro. Aprendemos muito sobre a providência de Deus. Eu tenho certeza absoluta que se você acompanhou as aulas aqui no EBD em Foco, ou quem sabe na sua igreja, participou das aulas na sua igreja, estudou a revista, se aprofundou no tema, eu tenho certeza que você está finalizando este trimestre diferente, pensando diferente, com uma postura totalmente diferente. E só lembrando que, além de Esté, nós estudamos também o livro de Ruth. Então, a revista foi dividida em duas partes. Primeira parte, o livro de Ruth. Segunda parte, o livro de Esté. Então, assim, foram duas histórias maravilhosas, com muitas aplicações práticas para a nossa vida. Se você acompanhou aqui no EBD em Foco, eu tenho certeza que você acessou todo o nosso material disponível para você ministrar uma aula de excelência na EBD. E agora, no encerramento, nós estamos publicando o slide de encerramento. Eu vou mostrar aqui como que funciona esse slide. É um slide que você pode fazer o encerramento na sua igreja resumindo todas as lições da revista. Então, aqui a gente coloca a lição número 1, aí tem aqui a introdução da lição número 1 e os tópicos. Aí a lição número 2, aí a introdução da lição número 2 e os tópicos. E assim vai. Então, todas as lições estão aqui presentes, um slide bem completo, né? Então, assim, se você for fazer um encerramento resumindo, né, toda a revista, então você pode usar esse slide na sua igreja. É claro que você tem que saber se programar, a questão do tempo e tudo mais, né? Principalmente se você quiser deixar um tempo maior para a lição número 13. Então, assim, eu recomendo pelo menos 1h30 de aula se você quiser fazer algo bem feito. A minha igreja não tem como ser 1h30. 1 hora vai dar para você resumir tudo, mas não vai dar para explorar a lição número 13. Vai só ser um resumo dela também. Mas, enfim, né, é uma lição bem extensa também, essa lição número 13, mas você fica à vontade aí como que você vai usar esse slide aí na sua igreja. Bem, vamos lá. Para baixar esse slide, basta acessar o nosso site ebdenfoco.com. Ele é gratuito, ou seja, o slide de encerramento, que é esse que eu mostrei aqui, resumindo todas as lições, é gratuito. Ele é em PowerPoint, gratuito. Você entra no site ebdenfoco.com, no topo da página está lá o link para você baixar esse slide. Não encontrei? Manda uma mensagem no nosso WhatsApp, na descrição do vídeo tem também aí o nosso WhatsApp, tudo que você precisa para falar conosco. Nosso site é ebdenfoco.com, nosso WhatsApp, eu vou mostrar daqui a pouco aqui, ó, é esse aqui, ó, vou avançar logo aqui, ó, 94 98409 2869. Então aqui você consegue falar conosco. Só lembrando, né, que você pode baixar o slide da lição número 13, que é esse slide aqui que eu estou usando. É um slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Além dos slides, você acessa o conteúdo de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Então acesse a nossa plataforma. Então aqui está, né, que como que você vai ver aí no seu celular ou no seu computador também. Tem uma parte de slide grátis, que são os slides antigos, disponíveis gratuitamente. Você pode ministrar na sua igreja, um culto de ensino, em outros momentos de culto na sua igreja, slides aí gratuitos das lições antigas, né? Aqui à direita tem a imagem mostrando os slides de escatologia, discipulado, teologia, enfim. Conteúdo de qualidade, uma equipe maravilhosa que trabalha toda semana para produzir esse conteúdo. E o nosso site, o nosso WhatsApp, que você pode falar conosco para acessar tudo isso aí. Temos um grupo no WhatsApp que vários conteúdos são enviados exclusivamente no grupo. Se você não está no grupo ainda, entre no nosso grupo para receber o nosso material de qualidade. Agora vamos começar o conteúdo da lição. Vamos começar aqui pelo textuário que diz assim: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esté capítulo 8, versículo 16. Então aqui um versículo chave aí do capítulo 8, que fala sobre essa grande alegria. Então aquele povo que estava sendo perseguido, correndo o risco de ser extinto, agora estava regozijando, porque Deus deu uma bênção grandiosa para eles. Um livramento mesmo extraordinário. Nós vamos entender melhor esse livramento aqui nessa lição. Verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Então, tudo isso aqui está presente no livro de Esté e acontece também na nossa vida. Nós temos que crer que Deus pode, sim, transformar trevas em luz na nossa vida. Se você está vivendo um momento de trevas, de dificuldade, Deus pode agir. E assim vai, tristeza em alegria,
angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 8, 9 e 10. Então, são os últimos capítulos. Tenho certeza que você que é professor da EBD, que é dedicado à EBD, você já leu esses capítulos, já sabe o que trata. E agora nós vamos estudar nessa aula. Vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente vai ler bastante aí essas passagens bíblicas e explicar em detalhes. Introdução, vamos lá. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. Então a gente sabe, né, que os judeus estavam sendo perseguidos por Amã, tinha toda aquela questão de que eles poderiam ali serem destruídos, né, por completo, o povo deixar de existir. Como a gente já viu nas aulas anteriores, Amã já pagou o preço pelo seu pecado, ele foi enforcado, porém o decreto do rei ainda estava valendo. Essa é a questão, mesmo Amã morto, o decreto ainda estava valendo e alguma coisa diferente tinha que acontecer. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Então, assim, a gente vai estudar durante a aula aqui detalhes sobre isso, mas adiantando é que o decreto do rei não poderia ser revogado. Por esse motivo, aquele primeiro decreto de Amã, que falava que era para destruir os judeus, ele não poderia deixar mais de existir, ele continuava valendo. No entanto, o rei faz um novo decreto permitindo que os judeus se defendam dos ataques. Então aqui a gente vai ver Esté agindo como uma difusora de boas novas, ou seja, das boas notícias, e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Então é isso que a gente vai ver nessa lição. Convido você a assistir essa aula até o final. A gente vai entender aqui o que significa ela ser essa difusora de boas novas, da boa notícia. E quando a gente fala de boas novas, a gente lembra do quê? Do Evangelho, o grande livramento que Cristo nos concedeu através da sua morte na cruz do Calvário. Então aqui a gente vê uma ponte, um paralelo com o Evangelho. Tópico 1. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. 1.1. A humildade de Ester e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. Então isso aqui a gente já falou nas aulas anteriores, que Assuero ele concordou em tudo que Amã falou, tudo que Amã fez, concordou com o decreto. Foi o próprio anel do rei que selou esse decreto e mesmo assim parece que Assuero não estava muito preocupado com o povo judeu. Então a preocupação dele veio depois que ele descobriu toda a trama, que era algo pessoal de Amã, que Esté também era judia, que Mardoqueu também estava envolvido. Então assim, foi depois de tudo isso que o rei percebeu a maldade de Amã. Então no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. Então, assim, tinha data marcada, estava tudo certinho, tudo combinado. Então, naquele dia específico, todos que quisessem matar um judeu poderiam fazer isso. Eles poderiam matar um judeu porque tinha um decreto do rei permitindo que isso acontecesse. Então, a gente vai observar mais na frente aqui na lição, né, que parece que no Império como um todo, tinha muitos inimigos ali dos judeus, muitas pessoas que já não gostavam dos judeus e iam aproveitar essa situação para matar os judeus, para exterminar esse povo. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? Então aqui fica a pergunta, o que poderia ser feito? O que poderia acontecer de diferente para que, de fato, o povo judeu não fosse exterminado? De maneira reverente e com toda a humildade, Esté suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Então Esté, mais uma vez, vai até a presença do rei, ela vai suplicar ao rei. Mais uma vez, o rei estende o cetro de ouro para ela, aceitando a presença dela ali. Parece que ela já tomou bastante coragem de estar na presença do rei. E ela vai suplicar ao rei para que o rei revogasse aquele decreto. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Vamos ler o texto de Esté 8, versos 7 e 8. Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei
e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então aqui o rei está explicando para Esté e Mardoqueu que ele não poderia revogar o decreto anterior de Amã. Não tinha como fazer isso, porque uma vez que foi assinado e selado com o anel do rei, não tinha como voltar atrás. Então, assim, o rei ficou numa situação complicada, porque ele não poderia, de fato, revogar o decreto, mas ele permite que Esté e Mardoqueu façam um novo decreto. Então, ele fala assim: escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei. Ou seja, escreva o que vocês quiserem, faça o que vocês quiserem. Então, eles tinham toda essa autoridade, eles poderiam escrever o que eles quisessem, que o rei ia assinar e selar com seu anel. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Então, aqui o escritor da revista vai fazer uma aplicação desse tema, né? Porque, assim, eles estavam confiando em Deus, mas tinha que agir, tinha que fazer alguma coisa. E aqui a gente tem a passagem de Josué, capítulo 1, versículo 7. O escritor da revista cita do versículo 3 a 9, mas eu coloquei apenas o versículo 7. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então aqui é Josué assumindo ali o posto de líder da nação judaica, e aqui Deus fala para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, se esforce, Josué, faça a tua parte que eu estou contigo. O tempo todo aparece essa palavra esforça-te em Josué. Então a gente vê ali que realmente ele precisa se esforçar, ele precisa fazer a parte dele. Então nós também temos que fazer a nossa parte. A gente observou isso em toda a história de Esté. Então em todo momento estava Mardoqueu e Esté fazendo a parte deles, o povo fazendo a parte deles, e Deus agiu. 1.2, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações: a lei do império dos Medos e Persas. Então, assim, tem uma lei específica, que vocês precisam seguir essa lei. Então, tinha ali uma lei e eles realmente, né, tinham ali que estar debaixo dessa lei. O rei, ele tinha muita autoridade, realmente. Muitas vezes eles agiam ali do jeito que eles quisessem, enfim, tinham uma autoridade máxima. Porém, tinha ali algumas regrinhas que eles precisavam seguir. E muitas dessas regras também tinham a ver com o costume da época. Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Então a gente conhece a história, né, que Dario ele assinou um decreto, e aí depois Daniel foi pego ali orando, fazendo oração, quebrando aquele decreto. Então ele se viu numa situação complicada, porque ele gostava muito de Daniel. Vamos ler o texto aqui, Daniel 6, verso 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então observe que o rei tinha toda a autoridade, mas mesmo que ele quisesse, ele não poderia revogar um edito, uma lei, um decreto que ele assinou ali e publicou, enfim, divulgou. Não tinha como ele revogar. Então, no caso de Dario, ele ficou muito triste, porque Daniel foi jogado na cova dos leões, e ele foi o primeiro depois a verificar se Daniel realmente estava vivo ou não. Então, aqui a gente observa que a lei valia para todos, né? Não tinha ali uma exceção. Mesmo Daniel sendo amigo do rei, a lei estava valendo para ele. E para Esté não seria diferente. No caso de Esté, né, se alguém quisesse tirar a vida de Esté seguindo aquele decreto, aquele primeiro decreto, né, isso poderia acontecer, mesmo ela estando no palácio. Isso poderia acontecer porque o decreto valia para todos. Vamos avançar aqui, ó. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Então, assim, as leis elas estão presentes em todas as nações. Cada nação tem a sua própria lei. Romanos capítulo 13, verso 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando da sujeição
a autoridade aqui nessa terra mesmo. Ele está falando aqui, você vive aqui nessa terra, tem autoridades aqui nessa terra, tem governantes aqui nessa terra, e nós precisamos estar debaixo dessa autoridade. A única exceção aqui dessa regra é quando as autoridades passam por cima da própria autoridade divina. Não é que passam por cima, mas querem passar por cima, que é quando tem leis que proíbem a pregação do evangelho. A gente tem observado isso em vários lugares do mundo atualmente, no passado sempre aconteceu. Em Atos dos Apóstolos a gente tem um exemplo bem claro, né? Pedro, ele foi proibido de pregar o evangelho e mesmo assim ele pregou. Então ele desobedeceu às autoridades. E quando pegaram Pedro, ele falou assim, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Então, assim, a gente vai sim respeitar a autoridade, estar sujeito à autoridade, mas tem momentos que essa regra ela não vai valer no sentido de que tem uma proibição para fazer o bem, para pregar o evangelho, para levar o evangelho, porque essa ordem veio diretamente do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que pregar o evangelho porque veio do próprio Deus. Então, a gente vai seguir a autoridade divina em primeiro lugar. Mas, tirando isso, nós devemos sim seguir toda a autoridade, está sujeito às autoridades. O próprio apóstolo Paulo também foi preso em algumas situações, justamente ele envolvido na questão do contexto da pregação do evangelho. E assim, mesmo discordando do motivo dele ser preso, ele aceitava a prisão, ele aceitava aquilo que aquela autoridade estava fazendo. Então, Paulo, Pedro e todos os crentes ali da igreja primitiva respeitavam as autoridades, aceitavam o castigo das autoridades, mas eles pregavam o evangelho e faziam a vontade de Deus em primeiro lugar. Tá? Então eles aceitavam realmente aquelas autoridades superiores, mesmo elas sendo corrompidas. Então as autoridades estavam corrompidas, mas eles estavam debaixo dessas autoridades dos reis da época. Jesus nos deu um exemplo. Assim, vamos ler o texto de Mateus 22, 17 a 21. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui nessa passagem a gente observa, né, que tinha um grupo ali que queria pegar Jesus de alguma maneira. Né? Então eles queriam que Jesus falasse assim, não vamos pagar tributo a César. Porque se Jesus falasse isso, né, não vamos pagar tributo, eles poderiam denunciar Jesus para o Império Romano. Olha, tem uma pessoa ali que é contra o pagamento de impostos. Então, nesse caso, Jesus deveria ser preso, porque ele estava realmente sendo contrário à lei lá do Império Romano. Se por acaso Jesus falasse assim, sim, nós temos que pagar o tributo, é correto pagar o tributo, isso poderia, né, fazer com que um grupo de judeus mais radical ficasse contra Jesus. E muitos seguidores de Jesus também poderiam ali querer ser contra Jesus. Por quê? Porque eles não gostavam do Império Romano. Eles não gostavam das leis impostas pelo Império Romano, que era o domínio da época naquela região. Então, eles queriam que Jesus ficasse encurralado, né, ficasse sem saída ali. E Jesus foi muito sábio. Então, Jesus pede a moeda e fala assim, olha, não tem aqui, né, o rosto de César, então cumpra isso, cumpra a lei. Não dê a César o que é de César, isso que não é dele, então devolva para ele. Ou seja, você está nesse mundo, então siga as regras desse mundo. Entende? Mas nós vivemos também em um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, quem manda é Deus. A autoridade é divina. Então, ao mesmo tempo que nós vivemos no mundo terreno, nós também vivemos em um mundo espiritual. E quem governa esse mundo espiritual é o próprio Deus, que tem autoridade sobre o mundo físico também. Então, assim, Jesus junta tudo e fala, quando você respeita uma autoridade, você também está respeitando e se sujeitando a Deus. Amém? Então, aqui é um tema bem complexo, bem difícil, um tema que demanda mais tempo para explicar melhor, mas eu acredito que já ficou bem claro, já cumpriu aqui o propósito da lição. Vamos avançar aqui. Em países democráticos, como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Então, a Constituição é algo que vale para todos os cidadãos do país. Cada país tem a sua própria Constituição. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica.
Então, assim, nos tempos antigos, que muitas vezes não tinha uma constituição, não tinha regras, não tinha leis bem definidas, então ficava muito a cargo do governante. O rei fazia o que ele queria. Ele poderia mandar matar alguém, ele poderia mandar prender alguém. Não tinha segurança jurídica. Então, assim, não tinha situação que dava garantia para o cidadão dos seus direitos e deveres. Então, assim, a Constituição ela serve para isso, ela serve para que nós possamos saber o que fazer, o que não fazer. Então, nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. É claro que isso aqui é na teoria, a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece, a gente sabe que, principalmente no Brasil, muitas vezes quem está no poder, quem tem dinheiro, né, quem tem algum cargo político, tem muito mais regalias, muitas vezes pratica vários crimes e não é preso. A gente conhece várias situações assim, tanto no âmbito municipal, no âmbito estadual e também federal. A gente vê que realmente quem tem o poder financeiro também tem o poder político e muitas vezes passa sim por cima da Constituição. No entanto, a gente sabe que isso é fruto do pecado, sociedade corrompida pelo pecado e realmente não vai funcionar perfeitamente. Não vai funcionar porque o pecado dominou sobre todas as coisas, né, inclusive dentro dessas questões da aplicação correta da lei. Vivemos em uma sociedade realmente corrompida, né, e os mais pobres, os menos favorecidos, aqueles que não têm o poder político, muitas vezes são eles que pagam o preço, né? Infelizmente é assim que funciona. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Então a gente já sabe como que funciona aqui no Brasil. A gente elege os vereadores, os deputados estaduais e federais, porque eles são representantes mais próximos do povo. A ideia é que eles votem pensando no povo. A gente sabe que isso não acontece, né? Eles vão votar pensando nos seus próprios interesses, mas na prática seria isso, né? Eleitos pelo povo para ajudar o povo, porque todo o poder emana do povo, pelo menos em teoria. Oremos pelas autoridades de nosso país. Então, mesmo vendo que tem muita coisa errada, como eu citei aqui, muita coisa errada acontecendo, as autoridades realmente não conseguem fazer, né, o que deve ser feito, principalmente pelo povo, a gente deve orar pelas autoridades, né? Vamos ler 1 Timóteo 2, 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, a orientação do apóstolo Paulo é essa: nós possamos sempre orar por todos os homens, todas as pessoas devem ser alvo da nossa oração, principalmente os reis. Ele fala pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, que estão em evidência alguma coisa, que tem alguma autoridade. Mesmo que você não goste dessa pessoa, mesmo que você não tenha votado nela, você deve orar. Essa é a orientação bíblica. 1.3. O direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contraordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado no decreto anterior. Então, assim, ele não podia revogar o que ele assinou com Amã, porém, ele permitiu um novo decreto. Esse novo decreto foi escrito por Mardoqueu e Esté, e agora sim, os judeus podem se defender dos ataques. Vamos ler Esté, capítulo 8, versos 10 a 11. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. E se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade e que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Então aqui a gente observa que o rei permitiu, né, que fizesse as cartas e enviassem essas cartas para todo o império da mesma forma que foi feito anteriormente. Então, é muito presente no livro de Esté essa questão do envio de cartas para todo o império. Eles tinham um sistema de correios muito eficientes, né, que era um correio a cavalo. Aqui tem a palavra ginete. Ginete também é cavalo, é um tipo de cavalo especial bem treinado, né? Então, o texto diz, né, pela mão de correios a cavalo e que cavalgavam sobre ginetes.
ou seja, cavalos bem treinados, cavalos de guerra. Então, realmente era algo que funcionava muito bem, essa questão dos correios, né? E a ideia aqui é que os judeus ficassem sabendo que agora eles tinham ali autoridade para se defender, né? E eles poderiam matar as pessoas que quisessem matar eles, né? E tinham também direito sobre os despojos, apesar de que o texto diz depois que eles não pegavam os despojos, né? No caso, os bens das pessoas que eles matavam, né? Eles não pegavam. Enfim, vamos avançar aqui, ó. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Então, em vários lugares ali do império, tinham pessoas que não gostavam dos judeus, que estavam esperando uma oportunidade para tirar a vida de um judeu. Esté capítulo 9, verso 2. Porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Então observe que, mesmo sabendo que os judeus poderiam revidar, que eles poderiam se defender, muitos ainda tentaram matar os judeus, né? E aconteceu o contrário, foram os judeus que mataram eles. Então não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. Não é questão de vingança, não foi isso. Não é que os judeus partiram para cima das pessoas para tirar a vida de outras pessoas. Não, foi a questão de defesa mesmo, defesa pessoal. Eles tinham essa autoridade para se defender. Então, nessa questão da defesa, os judeus que mataram seus inimigos. Os inimigos partiram para cima deles e eles se defenderam. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Esté capítulo 8, verso 17. Também, em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, assim, muitos se converteram ao judaísmo. Não sei se essa conversão foi por medo, o que foi, mas talvez tenha relação com o momento em si, em que as pessoas começaram a conhecer mais da religião judaica, começaram a saber mais quem eram os judeus e também perceberam que eles tinham bastante autoridade. Afinal de contas, a rainha era judia, né? O segundo do império, que agora é Mardoqueu, também é judeu. Então, assim, os judeus adquiriram um status muito importante, né? E ali as pessoas começaram a ver isso e seguir também a religião judaica. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Então assim, os inimigos dos judeus pensaram que mesmo com o novo decreto do rei, todo mundo ia ser contra os judeus. Então eles pensaram que ia ter apoio das pessoas. Eles pensaram assim, não, tem esse novo decreto aí, mas esse povo aí não tem moral nenhuma. A gente vai continuar com a nossa intenção de matar todos eles. Então, os inimigos dos judeus que seguiam Amã, né, mesmo sabendo que Amã já tinha morrido e tudo mais, eles continuaram com a intenção de matar os judeus. Porém, aconteceu o contrário. Olha só, os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias, que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Vamos ler o texto, depois eu explico melhor. Esté capítulo 9, verso 3. E todos os maiorais das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Então, assim, Mardoqueu se tornou uma pessoa muito importante no império. A mulher do rei, ou seja, a rainha, era judia. Então, a partir daqui, né, aquelas pessoas importantes das províncias, os maiorais no sentido político e também no sentido financeiro, né, que tinham poder financeiro melhor e tudo mais, os mais ricos das províncias, eles começaram a auxiliar os judeus. Ou seja, eles se tornaram servos dos judeus. O texto diz aqui, ó, que os judeus se assenhorearam, ou seja, se tornaram senhores dos governadores, dos mais ricos, dos mais importantes das províncias. Ou seja, eles tiveram apoio de maneira geral. Então, assim, os inimigos dos judeus ficaram ali em desvantagem. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75 mil em todo o reino persa. Então, assim, houve muita morte. Não é uma coisa alegre, feliz de se contar. Tá? Houve muita morte,
Porém, devemos entender que essas mortes aqui aconteceram porque os judeus se defenderam, né, desse decreto. E o decreto totalmente sem sentido e sem noção. Era simplesmente uma perseguição e um ódio contra os judeus. Então houve uma defesa, 500 pessoas morreram na capital e em todo o império 75 mil pessoas. No dia seguinte, mais 300 mortes na cidade de Suzã. Então não foi somente um dia, teve mais um outro dia em que tentaram matar os judeus e mais 300 pessoas morreram em defesa, ou seja, os judeus mataram se defendendo. Então aqui a gente observa que, assim, apesar de tudo, né, eles tiveram que agir, eles tiveram que fazer alguma coisa. Como o decreto não podia voltar atrás, eles tiveram esse novo decreto que permitia eles revidarem isso aqui. Então isso aqui foi algo realmente muito cruel que aconteceu ali naquela época, naquele império, né? Foi algo realmente que a gente deve ficar triste com essa situação, mas tinha a ver aqui com a extinção de um próprio povo, né? No caso aqui, as pessoas estavam querendo, né, destruir os judeus, né, para que eles realmente deixassem de existir. Seria um genocídio total. Então esse direito de defesa fez com que eles continuassem, né, que eles permanecessem como um povo, como estão até hoje. Amém? Vamos para o tópico 2. A rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. Então esse tópico 1 foi um tópico bem extenso, que a gente detalhou bastante sobre a história. Agora no tópico 2 a gente vai falar um pouco mais, né, um pouco mais curto. E o tópico 3 a gente vai entrar um pouco mais nas aplicações. Mas vamos lá. 2.1. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Então, naquele dia, né, que era o dia da matança, eles revidaram e foi um dia de festa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Então, realmente foi um grande alívio, porque eles passaram ali um ano esperando esse momento. Um ano achando que eles iam deixar de existir, que todos eles iam morrer. E, de repente, veio esse grande livramento. O povo permaneceu, eles continuaram existindo como um povo, mesmo vivendo ali naquele império, com as suas características, com a sua cultura, com a sua língua, né, com a sua religião, e isso foi motivo de alegria. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Então essa festa ela foi instituída nessa época que deu início à festa de Purim. Amã havia lançado sorte, a palavra pur significa sorte, para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Então, assim, observe que a questão da sorte, né, que Amã fez foi para escolher o dia. Ele lançou sorte, escolheu o dia 13 do mês de Adar e no dia 14 foi estabelecido a festa. Ou seja, o dia 13 foi o dia, né, da suposta matança que não aconteceu. No caso, os judeus eles venceram seus inimigos. E agora, no dia 14, foi o dia de comemoração. Tá? Então, o tópico 2.2 diz assim: a carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim com 2 dias de duração. Ou seja, a festa agora ela vai se repetir ano após ano e ela terá 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Então Esté estava, né, tomando a frente, liderando, né, falando com o seu povo. Era a rainha daquele grande império. Então ela tinha autoridade, ela se dirige ao seu povo através de cartas. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. Ou seja, a festa não é simplesmente algo que surgiu do nada, não, tem um decreto dizendo que tem que fazer essa festa. Esté 9:32. E o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se no livro, ou seja, ficou registrado ali nos livros da Pérsia. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Então, até hoje, os judeus comemoram a festa de Purim. Então, é uma festa que lembra desse grande livramento que Deus deu para o seu povo há mais de 2.000 anos atrás. Então, uma festa que se repete ano após ano há 2.400 anos. Tópico 2.3, a exaltação de Mardoqueu.
Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté até a denúncia dos malfeitos de Amã. Então ele não sabia que ele era tio de Esté, que enfim, ele criou Esté como uma filha. Ele não tinha esse conhecimento. Tá? Esté, capítulo 8, verso 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. Então Mardoqueu trabalhava no palácio, ele ficava nas portas ali, mas ele não tinha contato direto com o rei, ele não ia à presença do rei. Né? Mas Esté revelou que Mardoqueu era o seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita. Esté capítulo 8, verso 2. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então, assim, Mardoqueu, ele foi honrado pelo rei. Agora, o anel que era de Amã, agora está no dedo de Mardoqueu. Amã se exaltou, ele achou que era alguma autoridade, ele queria que as pessoas fizessem reverência para ele. Mardoqueu não fez isso, ele recebeu com toda humildade. Tá? Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. Então agora Mardoqueu ele se torna o segundo maior do reino, o mais importante ali do reino, né? Tirando o rei. Né? Tem o rei, depois do rei veio Mardoqueu. Tá? Então ele se torna uma pessoa muito importante. Tá? O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. E aqui a gente observa que Mardoqueu, que foi humilhado no passado, agora ele foi exaltado. A gente já tinha visto a exaltação de Mardoqueu quando ele saiu montado num cavalo, que Amã foi puxando o cavalo, mas naquele momento ali, o povo judeu ainda corria risco de extinção. Aquilo não foi muita coisa para ele, ele não achou aquilo importante. Agora não, agora realmente o próprio rei reconheceu quem é Mardoqueu, o próprio rei exaltou ele. Então a gente observa aqui que realmente agora ele se torna uma pessoa importante e com certeza continua humilde, cumprindo o seu papel. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Não é para a nossa exaltação, é para a exaltação do nome de Deus. Então, se você foi abençoado no seu trabalho, foi colocado num posto importante no seu trabalho, isso é para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus. Se você é um político, se você está envolvido na política, trabalhe na política para a glória de Deus. Se você é rico, tem dinheiro, tem influência na cidade, faça isso para a glória de Deus. Observe que o apóstolo Paulo colocou aqui assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou seja, qualquer situação da vida. Fazei tudo para a glória de Deus. O ímpio não se importa com isso, mas o crente tem que se importar. Vamos para o tópico 3. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Então aqui nesse tópico a gente vai enfatizar a importância da mulher na sociedade atual. E aqui a gente vai usar o exemplo de Esté. É claro que, além de Esté, a Bíblia fala de muitas outras mulheres, fala de Ruth, Noemi, como a gente já estudou nessa revista, a gente tem Débora, enfim, várias mulheres dentro da Bíblia que tiveram um papel importante. E aqui a gente vai falar dessa importância da mulher. E eu acho triste a gente ter que falar e ter que enfatizar isso, porque é muito óbvio dentro das Escrituras que não existe essa distinção de homem e mulher no sentido de um ser inferior ao outro, de um ser superior ao outro. Não existe isso dentro das Escrituras. Eu sei que muita gente defende a ideia de que a mulher tem que ser tratada como inferior. Infelizmente, tem pessoas assim, tá, que pega a Bíblia e usa a Bíblia nesse sentido. Ou seja, faz uma interpretação machista da Bíblia. E eu defendo a ideia que a Bíblia não é machista. A Bíblia não é. Entende? O que acontece é que pessoas machistas pegam a Bíblia e fazem uma interpretação impondo na Bíblia um pensamento machista que é um pensamento manchado pelo pecado. Então a gente tem que ver realmente dentro das Escrituras, o papel da mulher, a importância da mulher na sociedade, no sentido de que realmente a mulher ela não é inferior ao homem. Isso aqui a gente precisa destacar e precisa falar o tempo todo. 3.1. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu.
Então, assim, os dois foram muito importantes, exerceram um papel importante, foram relevantes, e não podemos dizer que um foi mais importante do que o outro, nada disso. Os dois tiveram um papel igualmente importantes. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Então aqui a gente vê que, apesar deles serem primos, Mardoqueu criou Esté como filha. Isso indica que ele era mais velho do que ela. Eu acho que anteriormente na aula eu falei que ele era tio dela. Na verdade, eu sempre falo isso nas aulas e é porque eu me confundo. Na verdade, não é tio, ele é primo. Então, de vez em quando eu falo aí, mas me perdoa por esse erro. Bem, enfim, então ele criou ela como filha e, assim, sempre houve um respeito muito grande entre eles. Em momento algum, um quis passar por cima do outro, até mesmo porque ela se torna adulta, ela se casa com o rei e também, em momento algum, ela quer ser superior a Mardoqueu. Então, na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. Então, a gente tem que destacar aí o comportamento de Esté como rainha, que em momento algum ela ficou se exaltando. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esté fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Então, Esté, ela sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida e, diante das oportunidades que ela teve, ela fez tudo certinho, respeitando a autoridade, porque o rei era a autoridade máxima. Então, diferente de Vasti, né, Esté, ela teve um comportamento muito mais respeitoso com o rei. 3.2, a banal guerra dos sexos, entre aspas, né? Então vamos lá. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. Então aqui o escritor da revista vai tratar de um tema que se destaca na sociedade como se homens e mulheres, né, fossem rivais, como se um tivesse querendo ser melhor do que o outro ou superior ao outro. Então, onde existe isso, com certeza ali está presente o pecado, a semente do pecado que vem com a queda. O Criador nos fez macho e fêmea com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Então Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. São distintos de forma biológica e são distintos também com relação aos papéis que exercem. Então, cada um tem um papel importante a ser exercido na sociedade. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Então, Deus não vai julgar homem e mulher diferente, como se um fosse diferente do outro, superior ou inferior ao outro. O julgamento vai ser de acordo com a sua lei, que é perfeita e justa. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Então, a gente precisa destacar, né, o papel de cada um, a importância de cada um. Infelizmente, no passado, a mulher era excluída de vários círculos. No caso, o círculo acadêmico, por exemplo, não aceitava as mulheres. As mulheres eram tidas como inferiores, que elas não tinham capacidade de entender ciência, de entender matemática. Isso aconteceu muito no passado e acontece nos dias de hoje também. Então, tem muitas histórias que a gente vê no passado, né, em que as mulheres foram excluídas porque elas eram tidas como inferiores, que não tinham essa capacidade. E, enfim, eu vou citar aqui alguns exemplos de um slide que eu tenho aqui. É um slide que a gente vende separado aqui no EBD em Foco. É esse aqui, ó. Homem e mulher, igualdade e complementaridade. Então, esse slide é vendido separado aqui no EBD em Foco. Um slide muito bom que trata dessa questão. E muita gente já usou na igreja, já usei. Muito boa. Então aqui a gente tem alguns exemplos de injustiças, né? Injustiças do machismo na sociedade. Aqui eu dei o exemplo da Mary Shelley, né? Que ela teve que publicar o seu livro Frankenstein, um livro muito conhecido, clássico. Inicialmente, né, tinha que ser publicado com o nome do marido, né? Porque o pessoal muita gente não acreditava que ela tinha escrito o livro, que ela não tinha capacidade de escrever. Muita gente acreditava. E para que o livro fosse vendido, né, tinha que colocar o nome do marido. Então isso foi uma confusão na época, realmente foi bem complicado para Mary Shelley. Teve esse caso aqui de uma cientista, né, Lizzie Meitner, que ela estudou e pesquisou sobre fissão nuclear, foi uma importante cientista nesse sentido, e ela não teve o reconhecimento por causa disso, porque era mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher.
O outro caso importante na ciência foi o de Rosalind Franklin, que estudou o DNA, foi ela que descobriu, né, a estrutura do DNA, ela também não foi reconhecida, um homem foi reconhecido no lugar. Então, todos esses exemplos aqui, as mulheres não foram reconhecidas, teve um homem que foi reconhecido, né? Então, aqui, no caso, foram esses homens aqui, né, James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, né, foram reconhecidos no lugar dela. Então, tem esse outro caso aqui da Camille Claudel, acho que sim que pronuncia, acho que é nome francês, enfim. E ela era uma artista, fez várias obras importantes, só que ela viveu à sombra, né, do seu amante, Auguste Rodin, né, acho que é Rodin que pronuncia, e o poeta, né, também, que era irmão dela, né, Paul Claudel. Ou seja, né, ela fazia as coisas, ela fazia as poesias, ela fazia as esculturas e ela não levava nenhum tipo de honra nesse sentido, não era reconhecida, né, porque tinha ali um homem por trás. Enfim, então essas injustiças aconteceram, e acontecem até os dias de hoje, né? Isso aqui é algo triste, é algo lamentável e a Bíblia não concorda com isso. Entende? A gente precisa evoluir nesse sentido, a sociedade ainda precisa evoluir nesse sentido e entender, né, que a mulher não é inferior em nada, ela tem capacidade para fazer qualquer coisa. Um exemplo, só mais um exemplo para você entender como que isso acontece. Quando se fala de cozinhar, geralmente é para mulher, é serviço de mulher. Dentro de casa, cozinhar é serviço de mulher. No entanto, quando a cozinha se torna algo profissional e a pessoa estuda e se torna um chefe de cozinha, olha só, quem leva a fama são os homens. A maioria dos chefes conhecidos são os homens. Quem assiste o MasterChef, né, já percebe ali, né, que tem 2 homens e uma mulher. E, assim, não é de propósito, mas às vezes é algo que vem naturalmente da própria profissão, né, por causa dessa influência de que a mulher não lidera, quem lidera é o homem. Então, se for para cozinhar dentro de casa, é mulher, mas se for para ser chefe, se for para liderar, aí está lá o homem, né? Então, enfim, está impregnado na sociedade e a gente precisa lutar contra esse machismo porque é algo pecaminoso. 3.3, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja. Então aqui eu vou citar algumas mulheres, não dá para explicar sobre cada uma, quem foi cada uma, o que ela fez. A aula já está muito longa, recomendo você dar uma pesquisada aí. Mas o escritor da revista cita alguns nomes, né? Catarina Vambora, Susana Wesley, Sarah Calley. Enfim, eu dei uma pesquisada sobre algumas, né? Então, Susana Wesley, esposa de John Wesley, Sarah Calley, eu acho que foi uma das fundadoras da escola dominical no Brasil, se não me falha a memória. Enfim, né, Carrie ten Boom, Ruth Graham, né, esposa de Billy Graham, enfim, são mulheres que muitas vezes estiveram ali ao lado do marido, mas exerceram um papel importante. Então, se o marido não tivesse essa esposa, ele não teria chegado naquele ponto como pastor e tudo mais. Então, assim, enfim, infelizmente muitas dessas mulheres foram ofuscadas devido ao machismo na sociedade, mas mesmo assim elas exerceram o seu papel, que foi um papel importante e reconhecido muitas vezes. No contexto assembleiano, também tem vários nomes que nós podemos citar aqui. Eu vou ler aqui os nomes, né? Pode ser que eu faça uma pronúncia errada, mas vamos ler, né? Vale a pena fazer essa leitura, né? Celina Martins Albuquerque, que foi a primeira mulher no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo, Lina Nistrom, Zélia Brito, Frida Wingren, Signe Carlson, Elizabeth Nordlund, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras. Então, na imagem aqui eu coloquei a Celina Albuquerque, coloquei aqui a Lina Nistrom, né, que foi a esposa de Samuel Nistrom, e Frida Wingren, que é a esposa de Gunnar Wingren. Enfim, destaquei essas 3 aqui, mas todas são importantes e milhares de mulheres têm exercido um papel importante na sociedade, a gente não pode menosprezar. Então, muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Então sabemos que tem muitas mulheres trabalhando, fazendo a obra de Deus, não somente dentro do contexto da igreja, mas também no contexto da sociedade de maneira geral. Mulheres importantes em todas as áreas da sociedade, no meio científico, produzindo ciência de qualidade, mulheres no meio artístico, produzindo arte de qualidade, música de qualidade, no meio evangélico a gente vê muito disso, muitas cantoras fazendo sucesso. Então é isso, a gente não pode achar que a mulher é inferior, né, que ela não tem capacidade para fazer atividade A ou B. Mesmo que a sociedade imponha isso, nós como crentes devemos ser contrários e entender o papel relevante da mulher. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esté. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Então a gente finaliza aqui essa aula, finaliza aqui
este trimestre. Então aqui a gente observa que Deus agiu, né, ali naquela situação específica, na vida de Ruth e Noemi, na vida de Esté, e hoje ele continua agindo, ele continua ajudando o seu povo. Então, se você está precisando, né, de ajuda, clame a Deus, ele vai te ajudar, ele está contigo. Então você precisa crer, confiar em Deus, a providência divina, né, contemplada do começo ao fim naquelas histórias e também na nossa vida. Deus continua agindo em favor do seu povo. Amém? Então encerro aqui essa aula, convido você para continuar conosco para o próximo trimestre. Tenho certeza que vai ser uma bênção, que no EBD em Foco a gente já está preparando aí material de qualidade para o próximo trimestre. Então é isso, né? Se você ainda não acompanha o EBD em Foco, não está em nossos grupos, envie uma mensagem no WhatsApp, participe conosco, acesse nosso site, acesse nosso material. Tenho certeza que vai ser uma bênção. A paz do Senhor. Até a próxima aula.